Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ensino de poesia. Então, eu queria começar a falar sobre a questão do ensino de poesia, dos problemas, dos lugares que eu acho que são problemáticos sobre o ensino de poesia na escola. O primeiro deles é uma visão social que a gente tem sobre a poesia, de que a poesia é uma coisa misteriosa, inefável e incompreensível. De que poesia é uma coisa para poucos. Só algumas pessoas que têm um talento especial podem compreender ou até mesmo podem produzir poesia. Eu não acho que passe por aí, ok? Eu acho que a poesia é uma coisa acessível sim para todo mundo, só que ela precisa ser ensinada. Ela não é acessível se não tiver educação. Essa visão da poesia como uma coisa misteriosa, inefável, como uma coisa para poucos, para eleitos, para escolhidos, isso é normalmente uma visão aristocratizada da poesia, né? Ou seja, a poesia é para uma classe específica, a poesia é uma coisa aristocrática para um grupinho de pessoas específico, né? Numa sociedade democrática as coisas não podem ser assim. Numa sociedade democrática, a gente tem que saber direitinho que a poesia é uma coisa para todos, que ela tem que ser ensinada, né? Essa visão aristocrática da poesia, ela tem a ver, na verdade, até mesmo com o grau de analfabetismo nas sociedades pré-modernas. As sociedades pré-modernas, elas eram altamente analfabetas. Então, você ter acesso à poesia, você ter acesso ao texto poético, era realmente um elemento de distinção de classe. Era realmente um elemento que só a aristocracia podia ter, né? Então, assim, nas sociedades democráticas, com a democratização da leitura, a ideia é que a poesia não é essa coisa inefável, incompreensível e para eleitos, né? A poesia é uma coisa para todo mundo, ela só tem que ser ensinada, ela só tem que ser ensinada direito. Outra coisa que eu acho muito problemática na forma como a gente ensina poesia é, na verdade, a nossa ideia, que muitas vezes parte da gente, parte às vezes do professor, de que poesia é uma coisa onde vale tudo. Ou seja, a poesia é aquele tipo de texto em que as possibilidades de sentido são tão grandes, mas tão grandes, que vale qualquer tipo de interpretação. Não é bem assim, sabe por quê? Porque se a gente entra nessa de que vale tudo, de que cada um vai ter uma interpretação específica para o texto poético, se a gente entra nessa, a gente se esquece, na verdade, do essencial. E o essencial é o texto. O essencial é a poesia como texto. E se a gente perde isso, a gente perdeu tudo. Tá certo? Então a gente tem sempre que centrar o nosso ensino nesse aspecto. Olha, esse é um texto em que a carga metafórica é muito grande e, portanto, em que o sentido é muito amplo. Mas a carga metafórica ser grande e o sentido ser amplo não significa de forma alguma que essa carga metafórica e que esse sentido não estão mediados e balizados pelo texto. O texto tem que ser a coisa mais importante. O texto tem que ser o fundamental quando a gente vai estudar poesia. E poesia é uma forma de texto. A gente não pode esquecer nunca disso. Uma forma de texto com características específicas, mas ainda assim é uma forma de texto, ok? Então, primeira coisa que eu acho que é importante quando a gente vai ensinar poesia. A gente tem que ensinar para o menino, e isso pode parecer uma coisa óbvia às vezes para a gente, mas isso não é para eles. A gente tem que ensinar que na poesia tem frase. Ou seja, no poema, a gente, embora o verso termine, a frase não terminou. Se você continua lendo, você vai perceber que o sentido flui muito melhor. Tá certo? Ou seja, chamar a atenção dos alunos para o fato de que tem frase. Isso, gente, já é assim 70% do caminho andado. Porque metade da dificuldade que eles têm com poesia tem a ver com o fato de que eles param a leitura no meio das frases. Eles não leem as frases corridas, tá certo? Então essa é a primeira coisa. Tem que ler as frases com eles e mostrar isso para eles. Segunda coisa, no poema tem frase? Tem frase. Mas essas frases, elas não estão organizadas como na prosa. Na prosa, a gente tem uma organização da frase que é mais valorizada na questão do sentido. Ou seja, na prosa, as frases elas estão organizadas no sentido da clareza, da expressão, né? Na poesia, elas estão organizadas de uma outra forma. Elas estão organizadas pelo verso. O verso, ele tem a ver com a questão da música e da musicalidade. O verso segue as regras que a frase não segue. Então, o poema tem frase, mas essas frases elas estão organizadas nos versos. Essas frases elas estão organizadas por meio do verso, por meio da musicalidade, do ritmo, da melodia. Tá certo? E vejam, na tradição brasileira a gente tem uma riqueza gigantesca de elementos para a gente explorar. Sabe por quê? Porque na tradição brasileira a relação entre música e poesia é muito clara, muito nítida. A gente tem, por exemplo, uma figura como Vinícius de Moraes que começa a carreira como poeta e termina como músico.
A gente tem, por exemplo, figuras como Caetano, como Chico, que são figuras que estão totalmente implicadas com a nossa tradição poética, que são músicos, que são cantores, que são compositores, mas que não podem ser pensados também fora da nossa tradição poética. Então, no caso da música brasileira, a gente tem uma série de coisas que a gente pode explorar, tá certo? Tem inclusive um documentário que eu vou deixar aqui embaixo, se vocês forem na descrição, vocês vão ver que tem um link aí de um documentário que se chama Palavra Encantada. Esse é um documentário exatamente sobre a relação entre música e poesia no Brasil, e eu acho esse documentário muito interessante, ok? Então, essa é o seu terceiro elemento, né? Primeiro elemento, frase. Segundo elemento, música, musicalidade, verso. Terceiro elemento, na poesia brasileira, na tradição brasileira, a gente tem uma riqueza muito grande para trabalhar essa relação entre música e poesia. Quarto e último elemento do qual eu vou falar aqui hoje é o seguinte. A gente tem que sempre pensar essa relação entre música e musicalidade do começo. E o começo é a métrica. Não adianta a gente fingir que a gente não tem que ensinar métrica, ou não adianta a gente fingir que a métrica é uma coisa inútil, que a métrica é uma coisa tradicional demais, arcaica. Não adianta. A gente tem que ensinar métrica, né? E a gente tem que ensinar métrica, eu acho que sobre 2 pontos de vista. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma aula introdutória de métrica. Ok? Em que a gente vai ensinar a fazer a escansão, em que a gente vai ensinar os tipos fundamentais de versos, ok? Então a gente tem que fazer essa aula introdutória de métrica. Nessa aula introdutória de métrica, eu acho que a gente deve sempre se restringir a 3 tipos de versos. Eu acho que a gente tem que ensinar a fazer a escansão, ensinar o que aquilo significa, como que aquilo significa, o que aquilo está construindo dentro do poema, que tipo de musicalidade aquilo está construindo dentro do poema, de 3 tipos de versos, ok? Do decassílabo heróico, que é o verso camoniano, o verso clássico, da redondilha maior e da redondilha menor, que são 2 versos populares, são 2 versos da música popular, da poesia popular, do cordel, que são os versos populares da língua portuguesa. Se bobear, a gente pensa, a gente fala em redondilha porque é muito natural pra gente a redondilha. O decassílabo é um verso mais da poesia escrita. Então eu acho que é muito importante a gente, nessa aula, se restringir a esses 2 versos, a esses 3 tipos de versos. Ok? A gente tem que se restringir só a esses 3. Nessa aula introdutória, a gente tem que sempre trabalhar também a métrica como um elemento que constrói o sentido do poema. O sentido do poema não está separado dos elementos musicais do poema. Ok? Então, o poeta escolher um determinado tipo de verso, ele escolher um metro e não outro metro, é muito importante para aquilo que ele está querendo dizer. Isso implica muito no que ele está querendo dizer. E se implica muito no que ele está querendo dizer, é muito importante para a gente. A gente tem que pensar nisso. Por que o poeta está escolhendo isso? Qual que é o efeito que isso tem? Né? Então esse verso de 7 sílabas ou de 6 sílabas, qual que é o efeito que ele tem? É um verso repetitivo? É um verso com mais possibilidades de significação? Qual que é o efeito que aquilo tem na gente como leitor? Que efeito esse verso tem? Que efeito aquele outro verso tem? Ok? Para que o menino possa entender o sentido daquilo. Porque a gente também não pode ensinar métrica como se aquilo fosse uma coisa assim, não, vai separar aqui, ó, aqui separa, aqui. Não é assim. Aquilo tem um sentido. Aquilo tem um sentido muito grande na hora da construção do sentido do poema. Então eu acho muito importante isso. Segundo elemento sobre o ensino de métrica, que é essencial no meu ponto de vista. A gente tem que ensinar métrica o tempo inteiro. Então a gente deu essa aula introdutória, falou desses 3 versos iniciais, só que sempre que a gente for falando sobre poesia, quando a gente for falar dos românticos, a gente vai ter que explicar para os meninos qual que é a métrica específica dos românticos. Os românticos têm uma métrica específica deles. Qual que é a métrica dos românticos? Qual que é o tipo de verso que os românticos usam? Vou dar só um exemplo. Entender, por exemplo, o decassílabo dos românticos em diferença ao decassílabo dos clássicos é muito importante para a gente entender o que os românticos estão chamando de ruptura. Que ruptura é essa que os românticos estão fazendo? Em parte, a ruptura que eles estão fazendo é a ruptura do verso. Ao invés de acentuar o decassílabo na 6ª e na 10ª, atenção na 4ª, na 8ª e na 10ª. Então, assim, tem que ensinar o tempo inteiro e tem que ir mostrando como que a métrica ela vai construindo a tradição. A métrica constrói a tradição. Se a gente for pegando a métrica ao longo do tempo, a métrica constrói a tradição, né? O ranço, por exemplo, do Manuel Bandeira com os parnasianos, que ele tinha um ranço com esses poetas, tem muitas vezes a ver com um tipo de esquema, o esquema de rimas muito fixo do soneto deles. Não tem a ver necessariamente com o soneto em si como forma, tem a ver às vezes com o esquema de rimas que eles estão usando e que eles estão repetindo demais, compreende? Então assim, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso também,
a gente ensina métrica o tempo inteiro, sempre pensando no sentido, no efeito. Qual que é o sentido que tem esse uso desse verso? Qual que é o sentido que tem no poema essa literação? Qual que é o sentido que tem no poema essa assonância? Qual que é o sentido que tem no poema essa repetição de palavras? Qual que é o sentido daquela musicalidade? Né? Porque a musicalidade também pensa. Isso é uma coisa complexa às vezes do aluno entender, mas ele tem que ir entendendo ao longo do tempo. Música pensa. O poeta, quando ele escolhe um determinado tipo de musicalidade, ele não está escolhendo aquilo ali aleatoriamente. Aquilo tem a ver com o sentido, e aquilo tem a ver com a tradição poética inteira. Então eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas, a gente tem que sempre pensar nessas coisas, ok? Pessoal, como esse vídeo está ficando meio grande, eu não vou colocar aqui a atividade, eu vou fazer uma parte 2 sobre leitura de poesia, em que eu vou colocar as atividades. Eu vou fazer um outro vídeo, que eu vou postar daqui a alguns dias, sobre atividades em que a gente pode trabalhar essa questão do ensino introdutório de poesia, interpretação inicial de poesia, tá bom? Estou preparando uma atividade, vou postar para vocês daqui a alguns dias essa atividade referente a esse vídeo, ok? Espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que se vocês gostaram, se vocês não gostaram, falem o que vocês acham, como que vocês ensinam métrica, como que vocês ensinam introdução à poesia, né? E é isso daí, se você gostou, se inscreve aqui no canal, que a gente vai sempre ficar falando sobre ensino de literatura e de língua na escola.